A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eu quero ler uma palavra que se encontra aqui em Jó, no capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Você deve conhecer bastante esta passagem, ela é uma passagem bastante escolhida para ser pregada dos altares das igrejas. É uma palavra maravilhosa, mas que retrata a situação de muitas pessoas que estejam passando, por situações onde a pessoa já entregou os pontos, onde a pessoa já fala está tudo perdido, mas eu quero dizer para você que não está nada perdido. Você pode se levantar do fracasso, você pode se levantar dessas suas limitações, você pode se levantar de uma situação totalmente ou aparentemente impossível, porque existe um fator muito grande que Deus colocou dentro de você. Estarei falando desse fator, estarei falando disso que Deus colocou dentro de você, que é um grande poder. Estarei falando um pouco mais para frente. Esse poder, grande poder que Deus colocou dentro de você, que tem o poder de te renovar, renovar as suas forças e te fazer um vencedor e te levantar. Você pode hoje, na situação em que se encontra, e devido a tantas coisas, estou me referindo aqui a uma situação onde você foi vítima da maldade de tantas pessoas, em que você agora se sente dentro, no fundo do poço, dentro de um buraco do qual você não consegue mais sair. O buraco do desânimo, o buraco da depressão, o buraco do pessimismo, aquele poço profundo onde você não vê esperança de mais nada, onde você fala está tudo perdido, mas nada está perdido para Deus, nada. E Deus, ele retrata uma situação semelhante a essa, uma situação onde aqui ele, através de uma figura de linguagem ou pegando a natureza para tirar, para se expressar de um modo espiritual a nós, para trazer lições espirituais a nós, ele, assim como Jesus, no Antigo, estou falando de uma passagem do Antigo Testamento, onde Deus, a semelhança de Jesus, Jesus e Deus é a mesma coisa, não a mesma pessoa, nós cremos na Trindade, mas eu vou me referir ora a Deus, ora a Jesus, para que você possa compreender. Mas Jesus, ele tira da natureza ensinamentos espirituais tão poderosos, tão maravilhosos, que se tão somente nós atentarmos para aquilo que Deus está falando, esse poder que Ele colocou dentro de você, que já vou adiantar para você neste momento aqui, que chama-se fé, esse poder é que vai tirar você da situação em que você se encontra. Então preste bastante atenção na palavra de Deus. Eu sei que na situação em que você se encontra, e esse vídeo pode estar falando com uma pessoa nessa situação, você pode falar assim, você pode estar considerando tudo perdido. Pastor Edson, você não sabe o que as pessoas fizeram comigo. Eu faço ideia, já fizeram muito mal para mim, já fizeram muito mal para outras pessoas também, que eu estive próximo, vendo, enxergando a situação daquela pessoa. Isso é comum porque nós vivemos num mundo de habitantes totalmente imperfeitos, moral e espiritualmente. Pessoas maldosas, pessoas que não desejam a nossa felicidade, pessoas que desejam nos ver no fundo do poço, pessoas que desejam toda forma de, de coisas erradas, de fracasso sobre a nossa vida. Pessoas que levantam outras pessoas para nos desestimular, para cortar os nossos sonhos, para fazer com que nós venhamos parar a nossa caminhada. Enfim, pessoas que desejam no fundo a nossa destruição. Então, com isso, com esse desejo maligno dentro do coração das pessoas, usadas pelas trevas, elas vão sempre engendrar meios, seja por palavras, seja por atos, para parar a sua vida, para parar a minha vida. Por isso que nós temos que buscar o recurso que Deus deixou dentro da sua palavra, para que nós saibamos não somente nos conduzir com sabedoria na vida, mas também nos proteger dessas influências e principalmente nos soerguermos, nos levantarmos dessas situações que as pessoas nos jogam, que as pessoas nos empurram para o fundo do poço, para o fundo do buraco, para uma espécie de uma sepultura emocional, uma sepultura onde está ali sendo enterrado todos os nossos sonhos, os nossos desejos, nosso desejo de viver, a nossa alegria de viver. E talvez essa seja a sua situação. Eu quero que você compartilhe, já pedi para você que você dê o like, compartilhe essa mensagem com muitas pessoas que estão precisando desta mensagem. Mas vamos lá. A passagem que eu me refiro aqui se encontra em Jó, no capítulo 14, versículo 7 ao 9, onde Deus, tirando lições da natureza, ele passa a nos ensinar lições espirituais. Aqui ele fala sobre a árvore, referindo-se logicamente a você e a mim, aos seus filhos. Fala assim, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão, não pararão, não será interrompido os seus renovos. É isso que ele quis dizer. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta.
Então, olha só o que Deus está mostrando aqui, que esta árvore sofreu 3 tipos de atitudes. Ela sofreu, ela não causou aquela atitude nela mesma. Ela sofreu, assim como nós também sofremos atitudes da parte de pessoas que não desejam a nossa felicidade, não desejam a tua felicidade. Pessoas que têm prazer na maldade com relação a nós, com relação a você, com relação a mim, com relação a outras pessoas. Então nós acabamos sofrendo a maldade dessas pessoas e muitas vezes o ataque é tão grande, o número de pessoas que desejam o nosso mal é tão grande que nós acabamos uma ou outra hora, em um ou outro momento da vida, nós acabamos nos deixando ser influenciados por esses ataques e nós então acabamos paralisando a nossa caminhada rumo ao objetivo, que é a nossa felicidade plena em Deus, a realização dos nossos sonhos, o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Não deixe isso acontecer com você. Vamos olhar o que a palavra de Deus nos ensina com relação a essa situação. Esta árvore, como eu disse, ela também sofreu a ação maldosa em 3 aspectos. O primeiro, ela foi cortada, foi bastante cortada. Cortaram seus galhos, cortaram seus troncos, ficou somente aquele tronco, né, aquele toco na terra. Segundo ponto, as suas raízes se envelheceram. Eu vou mostrar que isso muitas vezes acontece com você também. E o terceiro e último ponto, seu tronco morreu, acabou morrendo no pó da terra. Esta é a situação que essa árvore sofreu. Então, com relação ao corte, Deus está falando que assim como esta árvore foi cortada, ela foi podada. Ela foi podada no mau sentido, não no sentido de nós podarmos uma árvore para que ela cresça com mais robustez. Não, as pessoas muitas vezes, quando nos podam porque quer ver a nossa ruína. Quando está brotando ali um raminho de esperança na sua vida, um brotinho de fé, quando está brotando ali um ramo de esperança, de um novo projeto na sua vida, as pessoas geralmente vêm com facão e as pessoas mesmo servem como um verdadeiro facão de desânimo e corta a tua esperança com palavras negativas, com palavras desestimuladoras e principalmente com críticas, te empurrando à sepultura do desânimo, ao buraco do desânimo. As pessoas têm sofrido diversos traumas, diversos reveses na vida por terem sido cortadas. Muitas pessoas servem como verdadeiro facão, cortando a alegria de viver das outras pessoas, porque elas não são felizes, não querem que você também seja feliz e que outras pessoas sejam felizes também. O outro processo que essa árvore sofreu aqui desta palavra é que suas raízes se envelheceram. Raízes aqui significa aquilo que sustenta a árvore, sustenta pelo alimento que a árvore suga do subterrâneo da terra, tanto a água quanto os minerais. Uma raiz, quando ela está envelhecida, significa o quê? Quando uma pessoa envelhece bastante, o que significa? Significa o quê? Que o corpo dela já não tem o mesmo vigor de quando era jovem. A pessoa está mais enfraquecida. Isso quer dizer o seguinte, que a capacidade de sustentação daquela árvore foi enfraquecida. Então, quando você permite que o desânimo, todo sentimento perturbador e negativo entre no seu coração pela ação das outras pessoas, as suas raízes também começam a se envelhecer, ou seja, perder o vigor, ou seja, a sua fonte de força que se encontra lá dentro do seu coração, que deveria sustentar a tua fé, ela começa a se enfraquecer. Então Deus faz uma comparação com uma raiz envelhecida de uma árvore que não tem mais força de se aprofundar no subsolo em busca da água, em busca dos minérios que vão sustentar aquela árvore. Não tem mais força, são raízes envelhecidas, muito enfraquecidas. Então as palavras negativas das pessoas acabam também envelhecendo as nossas raízes, ou seja, a nossa fé, acaba enfraquecendo a nossa fé, acaba enfraquecendo o nosso otimismo, o nosso bom ânimo, a nossa alegria. Então nós passamos a não ter mais forças, mais vigor para buscar com energia aquilo que nós tanto queríamos para a nossa vida. E por fim, o resultado final, como aconteceu com essa árvore, o tronco acaba morrendo. Ou seja, o tronco é a sustentação primeira daquela árvore, a sustentação principal daquela árvore. O tronco é como a nossa espinha dorsal. Se a nossa espinha ela for quebrada, for danificada, nós paramos numa cadeira de rodas. Não teremos forças para ficar em pé. Ou seja, Deus está falando da sustentação espiritual. A sustentação espiritual, quando morre, nós nos prostramos, nós caímos, não temos forças para levantar. E talvez esta seja a sua situação, devido ao que
fizeram você sofrer. Devido a tantas podas, a tantas limitações, tanto desprezo que as pessoas exerceram sobre a sua vida, você se tornou como esta árvore cortada, cujas raízes envelheceram e até mesmo pode estar morto ou morta espiritualmente falando em todos os seus sonhos, em todos os seus desejos. A esperança, na verdade, para uma situação como esta, pastor Éder, claro que há, porque Deus ele já começa dizendo neste versículo, porque há esperança. Há esperança para esta árvore cortada, há esperança para essa árvore cujas raízes foram envelhecidas, há esperança para esta árvore. Então veja bem, há esperança para esta árvore cujo tronco morreu no pó da terra. E o que devemos fazer? Fazer exatamente como Deus nos orienta aqui. Ao cheiro das águas, esta árvore brotará e dará ramos como a planta. Ou seja, ao cheiro das águas. Por que Deus fala ao cheiro das águas? Ele quis dizer, por que ele não falou ao contato com as águas? Mas o cheiro é uma forma de contato também. Deus está querendo levar para o campo espiritual, querendo dizer que você não precisa de um grande contato com Deus para que a vida volte dentro de você. Basta um cheiro, ou seja, um pequeno movimento, uma pequena inclinação sincera da tua parte em busca de Deus, você já vai sentir o renovo de Deus dentro de você. A fé vai sendo fortalecida novamente e a fé que vai te colocar em pé. Se o fracasso que as pessoas exerceram sobre a tua vida te jogou ao chão, te derrubou, a fé vai te levantar. Então tudo que você precisa é o fortalecimento da tua fé, que vai fazer com que você volte a acreditar novamente em você mesmo, volte a acreditar em Deus, volte a acreditar na palavra de Deus. Ao cheiro das águas, quer dizer que um leve pensamento, um leve movimento em direção ao Pai, ele vai correr para te socorrer. Lembra do filho pródigo? Ele não sabia como ele iria ser recebido pelo Pai devido à situação que ele se encontrava. Mas tão logo ele se colocou em movimento rumo ao portão da casa do pai dele, o pai dele não ficou parado esperando ele vir. O pai correu para o filho, o abraçou, o beijou, o recebeu muito bem. Assim é Deus também conosco. Por isso que eu falo para você, vai escutando essas mensagens cristãs que eu tenho postado aqui neste canal, que eu tenho colocado aqui, levantado neste canal, porque isso vai fazer com que o seu coração venha se aquecer novamente na presença de Deus. Sua fé não precisa ficar morta. Você não precisa ficar caído. Lembre-se disso. Você não tem necessidade nenhuma de se entregar ao fracasso. Renove a tua fé pela palavra de Deus, como você está fazendo aqui ao me escutar, e você vai se levantar novamente, você vai voltar a florescer, você vai voltar, suas raízes vão voltar a se fortalecer na presença de Deus. E feche os ouvidos para as coisas negativas, mas abra-os para a palavra de Deus, e você vai ser uma árvore frondosa, frutífera, com sonhos realizados, uma vida espiritual plena. Amém? Este é o segredo que Deus traz para nós dentro dessa palavra aqui de Jó capítulo 14, do 7 ao 9. Que Deus te abençoe ricamente.